Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula de português está na página 67, nós vamos até a página 71, então coloquem a data aí no livro de vocês. Nós vamos falar sobre pronome pessoal e pronome de tratamento. Página 67, pronome pessoal. Leia o texto a seguir. Luca é um dos personagens da Turma da Mônica. Ele é cadeirante, adora esportes e é muito fã do cantor Herbert Viana, da banda Os Paralamas do Sucesso. Em algumas historinhas em que Luca aparece, são apresentadas situações de falta de acessibilidade, que ele consegue superar com a ajuda de seus amigos. Ensinou-lhe que sua limitação não é um obstáculo para a diversão. Muito legal aqui, fonte da Turma da Mônica, tá? E aí, o que que é o pronome pessoal, tá? É um São palavras que substituem. Um exemplo, quando você escreve um texto, tá? Nesse texto aqui, por exemplo, Luca é um dos personagens da Turma da Mônica. Ele é cadeirante. Ele quem? O Luca, tá? Então, ele está substituindo o nome Luca, tá bom? Então, esse é um pronome pessoal. Para não ficar toda hora, Luca é um dos personagens da Turma da Mônica. Luca é cadeirante, então vai ficar muitas vezes repetindo o nome Luca. Então, para a gente o texto não ficar cansativo, não ficar repetitivo, a gente substitui, tá? Letra A. De acordo com o texto, quais são as principais características de Luca? Então, ele é cadeirante, está lá no texto. Ele é cadeirante, adora esportes e é fã do cantor Herbert Viana, tá? Letra B. Ligue as palavras destacadas no texto ao termo a que elas se referem. Então, ele, a gente está se referindo ao Luca, tá? E lhes, lá tá, Luca ensinou-lhes, ensinou seus amigos, né? Lucas ensinou-lhes que sua alimentação não é um obstáculo para a diversão. Então, aqui tá, o lhes está se referindo a seus amigos, tá bom? Número 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões em destaque por um dos pronomes entre parênteses. Então, aí tem uma frase, ao lado tem um parêntese com duas opções para você escolher, para colocar o que cabe melhor a essa frase, tá? Então, tá dizendo aí, letra A, Mônica é amiga de Luca, tá? Então, Mônica está em negrito, então a gente vai substituir a, a Mônica por um desses dois pronomes, ela ou ele. Então tá aqui. Ela é amiga de Luca, tá? Então a Mônica é feminina, então ela, ok? Letra B. Cebolinha e Cascão sempre tentam pegar Sansão. Então as duas opções que que a frase está dando aí é nós e eles. Então Cebolinha e Cascão estão em negrito, então a gente vai ter que substituir pelo nós ou por eles. Então, o que cabe melhor aqui nessa frase é eles. Eles sempre tentam pegar Sansão. Página 68, número 3. Os pronomes que você empregou na atividade anterior substituíram os substantivos, tá? Os pronomes pessoais são palavras que substituem substantivos. Eles indicam quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se falam, tá, gente? Então, os pronomes pessoais, eles podem ser usados para evitar repetições, como eu falei com vocês lá no texto, tá bom? Os pronomes pessoais são classificados em retos e oblíquos, tá? E indicam a pessoa do discurso, ou seja, a pessoa gramatical. Primeira, quem fala. Segunda, com quem se fala. E terceira, assunto sobre quem ou que se fala. Vamos entender um pouquinho melhor esses pronomes, tá? Vou deixar um vídeo aí para vocês. Pessoas do discurso.
Olá! Vamos conversar um pouco sobre quem são as pessoas do discurso e os pronomes pessoais e como os utilizamos? Para começar, imagine que você esteja conversando com um colega. Vocês estão falando sobre uma terceira pessoa, isto é, outro colega, que não está presente no momento. Digamos que a conversa é mais ou menos assim. E aí, Mari, você viu o João esses dias? Nossa, Rafa, você não sabia que ele está doente? De cama e tudo. Ih, que chato! O que ele tem? Parece que é gripe, dor de cabeça, dor no corpo. Vai faltar uns dias. Caramba! Ele vai perder boa parte da matéria. Eu estou pensando em dar uma passada na casa dele depois. Você quer ir também? Nessa conversa, podemos identificar 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa, aquela que fala, eu, ou aquelas que falam, nós. Segunda pessoa, aquela ou aquelas com quem se fala, tu, você, vós, vocês. Terceira pessoa, aquela ou aquelas de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Para representar as pessoas do discurso, utilizamos os pronomes. Os pronomes pessoais são aqueles que fazem referência direta às pessoas do discurso. Podem ser de 2 tipos, os do caso reto e os do caso oblíquo. Pareceu complicado? Vamos então saber um pouco mais sobre eles? Os pronomes pessoais do caso reto substituem ou representam diretamente as pessoas do discurso. Por exemplo, Eu vou visitar meu amigo. eu, primeira pessoa do singular. Ela pensa em visitá-lo hoje. Ela, terceira pessoa do singular. Nós estudamos juntos. Nós, primeira pessoa do plural. Vocês vêm me visitar? Vocês, segunda pessoa do plural. Vamos voltar àquela primeira conversa entre os colegas Mari e Rafa? Mari, ao se referir a si mesma, diz eu, que é a primeira pessoa do discurso, e, ao se referir a Rafa, o chama de você, utilizando a segunda pessoa do discurso, isto é, com quem se fala. Ambos, ao se referirem a João, o amigo ausente, ou seja, a terceira pessoa do discurso, mencionam ele. Os pronomes pessoais do caso oblíquo complementam a referência à pessoa do discurso em uma frase. Observe a seguinte conversa. Siga-me. Vai me desculpar, mas eu não vou. Por quê? Está com medo de que te aconteça algo? Vou lhe dizer, até estou... Me é um pronome da primeira pessoa do singular. Te é um pronome da segunda pessoa do singular. E lhe é um pronome da terceira pessoa do singular. A segunda pessoa do singular, tu, não é utilizada em todas as regiões do Brasil. E a segunda pessoa do plural, vós, quase não é utilizada no Brasil. Então, tem algumas regiões que são utilizadas esses pronomes, tá? Então, às vezes, quando a pessoa escreve, não é que esteja errada, porque ela fala, assim, de outras regiões, tá bom? E o tu? Empregando-o nessas frases, teríamos... Tu podes vir comigo, por favor. Tu não sabes como é difícil chegar até aqui. Agora tu entendeste. Por último, observemos a frase vou lhe dizer. Ela contém um pronome oblíquo da terceira pessoa do singular, apesar de se referir à segunda pessoa. Ou seja, indica a presença do pronome você. Vou dizer a você. Se fôssemos substituir você por tu, teríamos, em vez de vou lhe dizer, vou te dizer. Normalmente, usamos você junto com te, que é um pronome oblíquo da segunda pessoa. Por exemplo, na frase, vou te falar, você é legal. Quanta mistura!
A combinação do você com o te é comum quando falamos em uma situação informal. Veja, por exemplo, nesta tirinha do Garfield, de Jim Davis. Observe que se trata de uma conversa em linguagem coloquial, em que John, ao querer saber a opinião de Garfield, pergunta: "Que achas?", usando a segunda pessoa do singular, que é pouco usual na linguagem falada. Em seguida, pergunta: "Tem certeza de que não é exagero?", em que o pronome você está oculto na frase. E Garfield responde, conjugando de outra forma: "Tu é o cara", misturando o tu com o verbo conjugado em terceira pessoa. Ele também poderia dizer: "Você é o cara", ou "Tu és o cara". No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em algumas outras regiões do Brasil, é comum o uso de tu, mas em geral com o verbo conjugado na terceira pessoa e não na segunda, como manda a norma padrão. Ou seja, no Rio de Janeiro não soaria estranho dizer "tu é o cara", como Garfield disse. E na hora de escrever um texto, como fazemos nesse caso? Nas conversas do dia a dia, a mistura de pronomes de segunda e terceira pessoa para se referir à segunda pessoa do discurso é comum. Mas, em situações formais de fala e escrita, a regra é a seguinte: as duas formas são válidas, mas é importante não as misturar em uma mesma frase ou trecho. Dessa forma, você deve usar ou "você entendeu" ou "tu entendeste", mas não "tu entendeu". Entendeu? Nós e a gente. Isso aqui é importante, tá? Quando você quer se referir a você e outras pessoas, que termo costuma usar? Nós ou a gente? A expressão a gente equivale ao pronome nós, mas é usada em situações um pouco mais informais e no singular. Veja aí o exemplo. Nós somos amigos, está no plural. A gente é amigo e está no singular, ok? Atenção, essa expressão é escrita separada, a gente, tá? A gente é amigo. Se vocês colocarem a gente é amigo, mas o agente junto, refere-se ao agente secreto de filmes ou agente de viagens, tá? Então é diferente. Olhando o quadrinho aí da página anterior, dessa página, que é em cima, que mostra a pessoa gramatical, pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos, a gente vai fazer a atividade da página 69. Eu vou explicar para vocês rapidinho o que essas atividades estão pedindo e vocês vão tentar fazer, tá bom? Então, o número 1, a gente vai reescrever a frase que está aí, substituindo as expressões que estão em destaque. A letra A tá acessibilidade. Então, a gente precisa ler a frase e substituir acessibilidade por um pronome pessoal, tá? Porque para vocês, quando vocês leem essa frase, vocês conseguem perceber que a acessibilidade está repetindo 2 vezes. Então, é importante que vocês substituam essa acessibilidade aí. E nas outras também tem aí os destaques, onde vocês vão substituir por algum desses pronomes que está aí nessa página ao lado, tá? Número 2, já tem os pronomes aí no quadrinho, então vocês vão completar as frases aí, tem A, B, C, D e E, vocês vão completar essa frase aí com esses pronomes pessoais que está aqui no quadrinho, tá bom? Então façam aí e voltem aqui. Vamos lá. Número 1. Reescreva as frases substituindo a expressão em destaque por um pronome pessoal. Letra A. Acessibilidade é muito importante para a sociedade. Todos deviam se preocupar com a acessibilidade. Vamos substituir essa expressão acessibilidade por um pronome pessoal para não ficar repetitivo, tá bom? A acessibilidade é muito importante para a sociedade. Todos deviam se preocupar com ela. Façam aí direitinho. Letra B.
Eu e meus amigos vimos duas araras. Eu e meus amigos ficamos impressionados com as araras. Então, tem duas expressões aí que a gente precisa substituir. Vamos lá? Eu e meus amigos vimos duas araras. Nós ficamos impressionados com elas. Tá bom? Letra C. Meus tios gostam muito de pescar. Meus tios me convidaram para pescar no sítio no final de semana. Então, a gente vai substituir a expressão meus tios. Meus tios gostam muito de pescar. Eles me convidaram para pescar no sítio no final de semana. Ok? Número 2. Complete as frases com os pronomes pessoais do quadro abaixo, de acordo com o contexto. Então, tem que fazer sentido, tá bom? Letra A. Hoje, eles vão ao cinema comigo, tá? Letra B. Eu quero dividir meu lanche contigo. Letra C. Você comprou esse presente para mim? Letra D. Nós queremos que vocês viajem conosco. Letra E. Tu gostas de sorvete de abacaxi? Olha esse termo tu aí aparecendo no livro, né? Na nossa frase. Não tá errado, tá? Tu gostas. É de uma outra região, tá? Então não tá errado, tá? Tu gostas de sorvete de abacaxi? Falamos sobre o pronome pessoal, agora a gente vai falar sobre os pronomes de tratamento. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que são os pronomes de tratamento? Então, a gente vai logo para a página 71, que fala sobre os pronomes de tratamento são utilizados de acordo com a pessoa a quem nos dirigimos e revelam maior ou menor proximidade, intimidade e respeito, de acordo com as características do leitor ou o ouvinte. Epa! Vamos voltar às duas últimas frases. Nessas duas frases, há um diálogo entre apenas duas pessoas, isto é, o interlocutor fala com outra pessoa. Observe que, nesse caso, um utilizou o pronome te e o outro o pronome lhe para se dirigir ao colega. Como, então, um pronome de terceira pessoa, lhe, está em uma frase que faz referência à segunda pessoa? A resposta é você. Em língua portuguesa, usamos muito essa palavrinha no dia a dia, exercendo o mesmo papel do pronome pessoal tu. Você é um pronome de tratamento, assim como senhor, vossa excelência, vossa senhoria, entre tantos outros. Os pronomes de tratamento indicam uma proximidade maior, você, ou menor, senhor, vossa excelência, entre as pessoas do discurso. Como todo pronome de tratamento, você diz respeito à pessoa com quem se fala, isto é, à segunda pessoa do discurso. Porém, ele deve ser conjugado como um pronome da terceira pessoa. Assim, podemos dizer: Vossa Excelência pode vir comigo, por favor. O senhor não sabe como é difícil chegar até aqui. Agora você entendeu. Você percebeu que os verbos dessas frases estão na terceira pessoa? Veja esse quadrinho aí abaixo, que tem o pronome de tratamento e o que é, para quem eles são usados, tá? Você. Então, pessoas mais íntimas, tá? Seu amigo, você vai falar assim, você pegou, você pode ir comigo. Então, é seu amigo, uma pessoa mais íntima, tá? Vossa Excelência, autoridades do governo, tá? Que é prefeito, governador, né? Vossa Majestade, reis e imperadores, Vossa Alteza, príncipes e duques, Vossa Santidade, o Papa,
senhor e senhora, pessoas mais velhas ou a quem queremos demonstrar mais respeito. Desrespeitoso, quando você fala com uma pessoa mais velha, você. Não é desrespeitoso, tá? Mas quando você fala senhor e senhora, você que não é tão íntimo de você. Então, você demonstra um respeito. Tem pessoas até que eu falo assim, o senhor gostaria. Eu até às vezes falo e a pessoa fala assim, o senhor está no céu. Aí eu explico, não, é por uma questão de respeito, né? Então sempre é, a gente sempre tem que explicar, né? Que as pessoas às vezes não entendem e acham assim, é só porque eu sou mais velho? Não, é por uma questão de respeito, tá? Página 70. Leia o texto a seguir e responda as questões. Como o arco-íris se forma e por que ele tem aquelas cores? A gente já falou isso na aula de ciências, né? Foi bem legal. Você já deve ter percebido que o arco-íris sempre surge após uma chuva forte. Nesse momento, pode acontecer algo chamado difração da luz. A luz solar, que é branca, passa por gotículas de água que ficarão suspensas no ar e se divide nas 7 cores do arco-íris: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, tá? Letra A. Quais elementos naturais produzem o arco-íris? A água e a luz solar, tá bom? Letra B. Que palavra foi usada no início do texto para se dirigir ao leitor? A palavra você. Está lá no início, ó. Você já deve ter percebido que o arco-íris tá você. Letra C. Se o texto fosse iniciado com o termo o senhor ou a senhora, haveria alterações no tratamento ao leitor? Sim. Por quê? Porque seria uma forma mais respeitosa, menos íntima. Lembra que eu falei já no início, falando sobre o tratamento? É uma forma mais respeitosa, não é porque a pessoa é mais velha, é porque é uma questão mais respeitosa, né? Letra D. A palavra você no início do texto revela mais proximidade e intimidade com o leitor, tá? Então, ele está querendo se fazer, quem produziu o texto está querendo se fazer mais íntimo, né? Você. As palavras você, senhor e senhora são pronomes de tratamento, ok? Agora que a gente já sabe o que é pronome de tratamento, a gente consegue fazer essa atividade aí, tá? Reescreva a frase a seguir utilizando o pronome de tratamento de acordo com a indicação da pessoa. Olha a frase aí. Você se hospedará na cidade por uma semana, tá bom? Se necessário, gente, consulte o quadro aí acima, tá? Se for uma pessoa idosa, como é que a gente fala? A senhora, o senhor, se hospedará na cidade por uma semana, tá? Letra B, príncipe. Vossa Alteza se hospedará na cidade por uma semana. Letra C é o rei. Vossa Majestade se hospedará na cidade por uma semana. Tranquilo, né, gente? Então, que vocês tenham entendido, compreendido qualquer coisa, só mandar um e-mail, tá? E levar as dúvidas pra gente na aula ao vivo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.